a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, porque a justiça de Deus é aplicada sobre nós pela sua retidão e é baseada na redenção de Jesus Cristo. The righteousness of our Lord and God and Savior Jesus Christ, because the righteousness of God is applied to us through and based on the redemption of Jesus Christ. É por isso que aqui fala graça e paz, né? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Versículo 2. That's why it says in verse 2, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus, our Lord. A graça de Deus é recebida pelo homem mediante a fé na palavra de Deus. The grace of God is received by man through faith in the Word of God. Se você recebe a palavra de Deus e você exercita a fé, If you receive the Word of God and you exercise faith, você vai extrair toda a riqueza de Deus pela janela da fé. you will extract all the riches of God through the window of faith. Mas se você recebe uma palavra e não usa a fé, If you receive a word and do not use faith, a palavra fica na esfera do tempo e espaço. the word will remain on the sphere of time and space. Não te é útil para nada. It is not useful for anything. Por isso, irmão, vamos usar fé para crer na palavra. That's why, saints, let's use faith to believe in the word. Por isso, em 1 Tessalonicenses 2,13, né, Ami? Como é que é? That's why in 1 Thessalonians 2:13, right, Amir? Quando os tessalonicenses receberam a palavra de Paulo, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, When the Thessalonians received the word of Paul, not as the word of man, but as the word of God, como em verdade era a palavra de Deus, as it was the word of God indeed, porque eles receberam a palavra de Paulo pela fé. because they received the word of Paul through faith. E pela fé eles entenderam que a palavra vem de Deus. And through faith they realized that this word came from God. Aí o versículo termina, essa mesma palavra está operando eficazmente nos Tessalonicenses, os que creram. And this verse ends with saying that the word is working effectively on the Thessalonians who believed. Como é que trabalha como é que trabalha na terra que você recebeu? How do you work on the land that you received? Using faith. Agora mesmo, você está recebendo uma palavra. Right now you are receiving a word. Como é que você trabalha? How do you work on it? Recebe pela fé. You receive it by faith. Quando você recebe pela fé, When you receive it with faith, essa palavra, você crê que essa palavra é a palavra de Deus. you believe that this word is the word of God. Aí essa palavra passa a operar em você eficazmente. Then this word will operate in you effectively. Vocês perceberam? É dessa forma que nós trabalhamos. Do you realize that this is the way we work? Por isso, toda vez que vocês estão operando pela fé, a imersão na palavra, That's why every time you are operating through faith, the immersion in the word, falando entre nós, speaking to one another, você está trabalhando na terra. you are working on the land, E a sua fé vai crescer, and your faith will grow. tá? Então vamos Right? continuar. Let's continue on. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Então, aqui fala, né? Deus nos doou como uma boa terra pelo seu divino poder. Todas as coisas conduzem à vida e piedade. Está no versículo 3, né? So verse 3 says that God gave us through faith all the things that pertain to life and godliness. Pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Through the knowledge of him who called us by glory and virtue. E o verbo doar que Deus nos deu é verbo doar. And the verb here that saying that God has given us Só foi usado aqui e também no livro de Marcos 15:45. and this verb was only used here and in the book of Mark chapter 15 15:45. verse 45. Sabe o que isso prova? Do you know what this is showing us? Que o Evangelho de Marcos
that the Gospel of Mark foi escrito evidentemente por João Marcos, was written by John Mark, mas ditado por Pedro. but most likely was spoken by Peter. Capítulo 15 de Marcos, versículo 45. Chapter 15, verse 45 of Mark. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. So when he found out from the centurion, he granted the body of Joseph to Joseph. Marcos usou o mesmo verbo que só foi usado aqui em Marcos e em 2 Pedro, capítulo 1, versículo So 3. Mark used the same verb which is used only here in Mark and 2 Peter 2:3. Esse verbo doar significa mais do que dar. This verb here to grant is more than just to give. Significa conceder ou até conferir um dom como um presente a uma pessoa. It means to give a gift, something as a present to a person. Eu só quis mencionar aqui para vocês entenderem que o livro de Marcos, como Marcos teria condições de escrever a vida de Jesus. I just mentioned that to show you that how Mark would be able to write about the life of Jesus. Ele era jovem, não tinha vivido com Jesus. He was a young person. He had not lived with Jesus. Mas no tempo que Marcos serviu com Pedro, But the time that Mark served with Peter, Pedro então o instruiu e o fez escrever o Evangelho segundo Marcos. Peter then instructed him and led him to write the gospel according to Mark. E também lembrando, né, que provavelmente essa segunda epístola de Pedro tenha sido escrito 2 anos depois da partida já de Paulo. And also reminding you that this epistle of Peter was most likely written 2 years after Paul had left. No ano em que Verdade. Paulo foi martirizado, era o ano que ele escreveu segunda carta a Timóteo. And the year that Paul was martyred, that was the year when he wrote the second letter to Timothy. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, And in 2 Timothy, chapter 1, Paulo diz assim Verse para 15. Timóteo: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. it says, "These you know, that all those in Asia have turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes." Vocês conseguem imaginar que Paulo gastou 3 anos em Éfeso Can you imagine that Paul spent 3 years in Ephesus para que ele obtenha mais cooperadores no Evangelho do Reino? in order for him to gain more co-workers in the gospel of the kingdom? Porque nas suas 2 primeiras viagens apostólicas, Because in his first journeys as an apostle, ele apostolic praticamente journeys, trabalhou sozinho na companhia de alguns cooperadores. basically he worked by himself, accompanied by a few co-workers. Então ele já previu, eu preciso ter mais multiplicadores. So he realized that he needed to be more multiplier. Então ele resolveu permanecer 3 anos em Éfeso, como ele nunca fez em nenhum outro lugar. So he decided to stay for 3 years in Ephesus, something that he had never done anywhere else. E ele instruiu muitos ali da palavra do Senhor, ali na Ásia. And he taught many over there in the Word of God in Asia. Mas alguns anos depois, justamente os da Ásia o abandonaram. But few years later, in Asia, many abandoned him. Quando se abandona um apóstolo, quando se abandona a palavra desse apóstolo, When the apostle is abandoned, when the word of the apostle is abandoned, eu acho que falei um pouco ontem, não é isso? I think I spoke a little bit about it yesterday. A obra de Deus para. The work of God stops. Porque a obra de Deus vem por meio do falar dos apóstolos. Because the word of God comes through the apostles speaking. Não é meramente pelo conhecimento bíblico. It is not
merely by the biblical knowledge. Não é meramente por capacidade do homem ensinar teologia. It is not merely because of the capacity of man teaching A obra de Deus theology. é realizada pelo falar vivo de Deus. The work of God is accomplished by the living speaking of God. Ontem vocês ouviram eu ler Êxodo capítulo 19. Yesterday you heard me speaking about Exodus chapter 19. Quando Deus finalmente conseguiu um povo para si, When God finally got a people to himself. deu-lhes as primeiras instruções. He gave them the first instructions. Se diligentemente ouvides a minha voz If you indeed listen to my voice e guardardes a minha aliança. and keep my covenant. Vocês percebem que Deus, no Monte Sinai, deu aliança com o povo de Israel. Do you realize that on Mount Sinai, God gave the covenant to the people of Israel? Ele deu os 10 mandamentos. He gave them the 10 commandments. Ele deu as leis. He gave them the law. Então isso faz parte dos seus mandamentos e estatutos. So these are part of his commandments and E statutes da sua aliança com o povo de and Israel. his covenant with the people of Israel. Mas além da parte que ele deu como a parte escrita, But besides this written portion, ainda tem a voz. there is still his voice. Se diligentemente ouvides a minha voz. If diligently you listen to my voice, Nós podemos ter todo o conhecimento da Bíblia. we can have all the knowledge of the Bible. Mas se nós não tivermos apóstolo realmente enviado por Deus em cada época para falar por Deus, para ser a sua voz. But if we do not have the apostles sent by God Ainda on que eu- that age to speak to him as his voice, Ainda que eu tenha o conhecimento de todos os mandamentos e todos os estatutos, even if I have the knowledge of all the commandments and statutes, o povo de Deus não se move, the people of God will not move porque não tem um falar vivo de Deus. because the people does not have the living speaking of God. Por isso Jesus disse em João 5:39, né? That's why Jesus said in John 5:39, right? Aqueles judeus que não criam no Senhor Jesus. Those Jews who do not believe in the Lord Jesus. Aí ele disse: examinai as escrituras pensando ter nelas a vida eterna. You examine the scriptures thinking that there is eternal life on it. Mas são elas que testificam de mim. But they testify about me. Mas vocês não querem vir até a mim para terem vida. But you do not want to come to me to receive life. Então uma coisa são as escrituras. So one thing are the scriptures. Outra coisa é ir até o Senhor para ter vida. Another thing is to go to the Lord to have life. Por isso nós precisamos da escritura, That's why we need the scriptures, mas nós precisamos da voz but we need the voice do Senhor falando. of the Lord speaking. Quando a igreja rejeitou a palavra de Paulo, When the church rejected the words of Paul, a obra de Deus parou. the work of God stopped A degradação entrou. and degradation came in. E assim foi até o tempo de João. And that lasts to the time of John. E João tentando restaurar a palavra da vida, And John tried to recover the word of life. mas a história do Diótrefes em 3 João But the story of Diotrephes in 3 John já demonstra de que já não tinha nenhum apreço pela palavra do apóstolo João. demonstrates that there was no appreciation for the speaking of the apostle. Não só rejeitavam a palavra de João, rejeitavam todos os missionários que ele enviava. They not only rejected the words of John, but all the missionaries sent by him. Não é surpresa nenhuma que a partir do século II a igreja entrou em degradação. It is not a big surprise that from the second century, the church went through degradation. Porque os líderes da igreja estavam só preocupados em quem é o maior, quem é o menor, todos amavam a primazia. Because the leaders in the church, they were just concerned about who is the great, and they loved the preeminence. Com isso, no século II começou a hierarquia. That's with that on the second century hierarchy started. Criou-se uma categoria de clero So a category of clergy, e o resto são leigos. and everybody else is the laity. Degradou totalmente a igreja. And the church got completely degraded. E, irmão, nós estamos... Meu Deus do céu, não tenho tempo para falar tudo isso. Oh Lord Jesus, I do not have time to speak all of that.
depois de ter passado, irmãos, mais 19 séculos, After going all these 19 centuries, quando chegou no tempo da igreja em Tiatira, when the time of Thyatira came in, a igreja chegou ao fundo do poço. the church went to the lowest, A palavra, the de bottom Deus, of the, a palavra de Deus foi the pit. totalmente rejeitada. The word of God was completely rejected. A profetisa Jezabel é que falava em nome de Deus. Jezebel would speak in the name of God. Blasfemas, absurdos começaram a surgir. Blasphemies came up.